Então, vamos lá. Continuando aqui, Baruch Hashem, a gente está explicando um pouquinho, né, da construção do ser humano, como que Deus, dentro do propósito todo da criação, ele construiu o ser humano para a gente poder, o principal do ser humano é a gente poder ter o livre-arbítrio, quer dizer, todo o mérito que a gente vai ter no final das contas, isso depende da gente ter o livre-arbítrio, e para ter esse livre-arbítrio, a gente explicou nas últimas aulas o conceito de ter uma alma que está ligado mais com o lado espiritual e a gente tem um corpo que é ligado com o lado mais material. E essa luta interna, a verdade é que tudo que a gente está explicando agora, por enquanto, ainda estamos falando de plano A. O plano A de Hashem, estamos no capítulo Helek Aleph Perek Shlishi. É a primeira parte do terceiro capítulo. Então, tudo que a gente está falando agora, a gente vai ver lá para frente, esse conceito vai voltar de novo. Tudo isso era o plano A de Hashem. E tudo isso, infelizmente, não deu certo. E aí veio o plano B, quer dizer, o plano A de Hashem não tem morte no mundo, não tem sofrimento. Quer dizer, tem o teste de Adam Arishon, mas a falha de Adam Arishon vai causar uma mudança em toda a estrutura do mundo, em toda a estrutura do próprio ser humano. A gente vai ver que isso vai causar no ser humano, na nossa alma, vai causar uma diferença. Então, tudo isso ainda é o plano A. É como a gente, Bezrat Hashem, a gente poderia originalmente ter chegado na nossa perfeição. Ele fala, Ulam tzarich shetedá, tigamato beikanesa neshama begufa over. Então, mesmo agora, quando entra a Neshama dentro do nosso corpo temporário, do nosso corpo passageiro, Afal Pishelo cantada em Shlemut Bemaseia, e Nebitzá dekará Vezahara, Atzmi, Ayaraui Shetiten Zikur Gadol Lachoiner. Então, o que deveria acontecer? Quando a alma entra no corpo, pela própria característica da alma, ela deveria, o brilho dela deveria ir purificando o nosso corpo. Isso é uma coisa natural da alma, essa purificação que ela causa no nosso corpo, e isso já deveria estar acontecendo agora. Quer dizer, automaticamente, a alma, o brilho da alma, ela já purificaria o nosso corpo. Acheye yotze migeder amina enoshi. E a gente sairia completamente dessa condição de ser humano. Então, Hashem, ele teve que limitar esse efeito da alma sobre o corpo. Quer dizer, a alma tem um brilho tão forte, a gente não tem muita ideia aqui que é o brilho da alma, mas tem um midrash muito interessante que fala que o corpo de Adam Arishon, depois da transgressão dele e depois da morte dele, brilhava mais do que o sol. O calcanhar dele, que é a parte mais baixa do corpo. Quer dizer, tudo isso é o efeito do brilho da alma sobre o corpo. Então, isso originalmente tinha uma força muito grande. Amnam Gzeratoit Barach Shemo, com Veshe Total, mas Hashem, ele teve que limitar essa força da alma. Senão a gente não ia ter livre-arbítrio. Quer dizer, se ele deixasse a alma brilhando com toda a força que ela tem, a gente não ia ter livre-arbítrio nenhum. Então, dentro da sabedoria infinita de Hashem, ele limitou aqui a força da nossa alma, o Mealemet Korá, o Memaetet Zahara, Beopen Sheloi Masher Mimeno. Então, Hashem, ele teve que limitar o brilho da nossa alma para que ela não transforme o corpo, não eleve automaticamente o corpo até ele chegar sozinho na perfeição. Isso deveria acontecer. Então, Hashem, ele não quer isso. Dentro do conceito do livre-arbítrio, isso não poderia acontecer. Então, Hashem teve que limitar a alma, e isso a gente vai ver que é o conceito só do Olamazé. Do Olamabá, tinha esse livro, né? Tinha, está escrito... Tzimtzum, isso, tem, né, um pouco. Tem, o Tzimtzum é mais dentro da criação do mundo, Hashem, ele concentrar toda a luz para que fosse possível que o mundo material ele existisse. Então, aqui também, quer dizer, dentro de todo o plano de Hashem, ele tem que limitar o poder da alma para que a gente possa ter esse livre-arbítrio e que não ocorra naturalmente, sem nenhum tipo de esforço, essa purificação e a chegada na perfeição. Como a gente explicou, isso viria junto com uma vergonha, o que o Zohar Kadosh lhe fala, que isso se chama Neama de Kisufa, né? O pão da vergonha de você receber alguma coisa que você não tem méritos.
Então, viria um prêmio para a gente, o Olam Abá, junto com uma vergonha de estar recebendo alguma coisa que eu não mereci. E Hashem não quer isso, ele quer que a gente adquira esse potencial através do nosso esforço. Então, ele limitou o poder do brilho da nossa alma para que ele não purifique o corpo sem nenhum tipo de esforço. Aval teshev chama lutar beatzma, mas a alma ela vai estar inserida aqui dentro do corpo, beoto ashura mitzarech lefi akavanah elionah. Dentro da quantidade, dentro do brilho que a sabedoria infinita de Hashem definiu como sendo correta, o poelet maguf beoto aseder ve'ashiur anirtzah bechokhmato itbarach shemo, e vai ter o seu efeito limitado dentro do que Hashem ele entende que essa é a forma da gente chegar na perfeição. Ve'hine kefi maseya atovim sheose ve'olechet ayala leitpashetu leizdaher moshe zachado. E agora, de acordo com os nossos atos, a gente vai liberando o brilho da nossa alma. Olha que incrível. Então, quer dizer, a alma ela tem um brilho praticamente infinito, e Hashem ele limitou, e a gente pode ir aos pouquinhos liberando essa força da alma, do brilho, conforme a gente vai fazendo bons atos e se assemelhando a Hashem. Ayala leitpashet, quer dizer, ela vai se espalhando e vai cada vez brilhando mais. Veaz ayamagia mimena azikur laguf, isso vai purificando o corpo. Então, justamente a ideia do brilho de Moshe Rabbeinu, quando ele desceu do Har Sinai, então está escrito que as pessoas se assustaram com o brilho do rosto de Moshe. O que é esse brilho do rosto? A parte material dele ficou tão fina que já não conseguia conter o brilho da Neshama dele. E é interessante que o Rav Pinkus, Zecher Tzadik Livrachá, ele fala, um dos últimos psukim da Torá, fala que nenhum homem sabe onde está enterrado o corpo de Moshe Rabbeinu. O que quer dizer nenhum homem? Nem o próprio Moshe Rabbeinu sabe onde está enterrado o corpo dele. Ele falou, por quê? Porque normalmente a gente causa sofrimento para a nossa Neshama. A Neshama ela vem aqui com consciência, obviamente limitada, para dar para a gente um livre-arbítrio, mas a Neshama sente, quando a gente não está fazendo o nosso trabalho, isso causa um sofrimento muito grande. Então, o que é depressão? Depressão, na grande maioria dos casos, é uma ausência de espiritualidade. A pessoa, ela tem a alma começa a sentir dor. O que o meu corpo está fazendo e que não está me levando para o meu objetivo de chegar na perfeição? Então, isso está escrito no Pirkei Avot, né, que o dono da casa, e o trabalho é longo, os trabalhadores são preguiçosos, e o dono da casa pressiona. Uma das explicações que a gente é preguiçoso, a parte do corpo, mas o dono, quem é o dono? A alma. A alma está cutucando, a alma está pressionando. Isso é uma das explicações espirituais. Óbvio que a gente não pode confundir, tem também a parte da depressão fisiológica, mas muito da depressão tem a ver com a nossa questão espiritual também. A pessoa, ela não tá indo no caminho correto e a Neshama começa a ficar desesperada dentro do corpo que ela não está conseguindo atingir o objetivo dela. Só que Moshe, ao contrário, ele chegou num nível de perfeição tão grande do corpo com a alma que a Neshama dele não queria ir embora. Então, quando ele faleceu, a alma não queria sair do corpo de jeito nenhum, enquanto a maioria das Neshamot quer fugir do corpo, quer ir embora daqui, a Neshama de Moshe Rabbeinu não queria mais ir embora, porque conseguiu chegar num nível de perfeição, o corpo junto com a alma trabalhando com o mesmo objetivo. Hashem teve que prometer para a Neshama de Moshe Rabbeinu que ela ia ficar do lado do Kisei HaKavod, e mesmo assim está escrito que Hashem teve que esconder o corpo de Moshe Rabbeinu para Neshama não voltar. Uau. Porque senão, ele, entre aspas, Hashem estava com medo que a Neshama dele vai voltar para se juntar com o corpo de novo. Então, quer dizer, pessoas que conseguiram chegar num nível de purificação e de ser um Eved Hashem. Mas geralmente falam que as almas não querem subir, né? Porque estão já encarnadas. Não, ao contrário, porque a gente causa muito sofrimento para a alma. A gente causa para a alma uma dor muito grande. Toda vez que a gente está conectado com o material, a alma sente essa falta de estar fazendo o objetivo dela. Então, é um tsar, é um sofrimento muito grande. E todo o conceito, também a gente vai ver lá para frente, do Olam HaNeshamot, que ele chama, o lugar onde a alma, quando ela sai aqui do mundo, ela fica seria uma sala de recuperação.
é justamente por todos os sofrimentos que ela passou aqui no mundo. Então, a gente causa muito sofrimento para a nossa Neshama. Achen beshuvah baguf achar atchiah lotit maed velotit talem. Olha que incrível. Só que essa mesma alma, a gente falou nas aulas passadas, que vai ter o Tchiat HaMetim. Então, quando chegar o momento certo, quando, de acordo com os cálculos de Hashem, Bezrat Hashem, Bimherá Beyameinu, tenha todo o conceito da vinda do Mashiach, o final dos tempos, e parte da prova que realmente o Mashiach chegou, o próprio Rambam, ele explica nas leis, existem leis do Mashiach. O Rambam tem a halachot de tudo, inclusive a halachot do Mashiach. Ele fala sobre sinais para a gente identificar, e um dos sinais que realmente a pessoa é o Mashiach verdadeiro é o Tchiat HaMetim, que vai ter o Tchiat HaMetim. Então, quando chegar nessa fase, que vai voltar a alma, ela não vai mais voltar diminuída do jeito que ela no Olam Hazé, porque não precisa mais do livre-arbítrio. Quer dizer, todo o conceito da diminuição da alma é só para poder dar para a gente o livre-arbítrio. Quando tiver Tchiat HaMetim, quer dizer que o mundo já chegou no seu objetivo, a gente não precisa mais dessa diminuição da força espiritual dessa alma. Ela tikanes bekol zahareia o bekol korá. Vai voltar com toda a força e com todo o brilho dela. Beaz miad tezake etaguf. E aí, imediatamente, ela vai estar purificando o corpo. Zakur gadol. Vai ser uma purificação muito, muito grande. Então, quer dizer, tudo isso já é o que vai acontecer no final dos tempos. Só voltando, na verdade, que a gente estava um pouquinho antes, eu vi que falei, peraí, a gente já nem falou ainda desses conceitos. Então, só voltando um passo para trás, também é no Shlishi, mas no comecinho do Perek. Então, o corpo e a alma, eles estão sempre numa luta, eles estão sempre numa milhamá. A gente está no meio de uma luta 24 horas por dia. Sim, o Mesilat Yesharim define a nossa vida como uma milhamá 24 horas por dia. Estamos em guerra entre o nosso lado bom e o nosso lado... o animal espiritual. O nosso lado melhor. O nosso lado bom e o nosso lado melhor. Então, tem um lado que quer se conectar com o material e até nos 3 níveis de alma, assim os nossos sábios explicam, a Neshama estaria mais conectado com o lado espiritual, a parte do Nefesh estaria conectado mais com a nossa parte do corpo, e o Ruach é o que faz a transição. O Ruach seria como se fosse o nosso livre-arbítrio, que conecta entre o material e o espiritual. E o Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Libraha, ele fala impressionante os níveis da Neshama, ele fala que se compara com um fabricante de vidro. Então, não sei se vocês já viram alguma vez, eu vi com meus filhos lá em Poços de Calda, impressionante como eles fazem os potes de vidro assoprando com canudo. Eu falo, olha que interessante, como que a gente faz o pote de vidro? A gente sopra, o ar vem, né, esse vento, ele passa pelo canudo e ele forma naquela massa de vidro líquido, ele dá a forma arredondada, quer dizer, o vento, ele descansa lá dentro e dá o formato. Porque a Neshama é a mesma coisa. Neshama vem de Neshima, é a respiração de Hashem, que via rola. Como se Hashem, então, está escrito que Hashem, ele soprou dentro da gente uma alma. Por que ele soprou? Por que ele não colocou a alma com a mão dele? O que quer dizer que ele soprou a alma? Então, soprar a alma significa que saiu, é como se saiu de dentro de Hashem e isso entrou dentro do ser humano. Então, olha que interessante, essa parte da Neshama é como se fosse uma parte de Hashem que está saindo do sopro dele. O que é Ruach? Ruach é o vento, seria a parte que está nesse canudo, e isso aqui ele descansou, para dar o formato ele descansa, é o Nefesh, vai em Nafash, né? E descansou, isso é o que forma o corpo. Então, são os 3 níveis da nossa alma, verdade que tem mais 2 níveis que... Por isso que fala Madai Ruach também, né? Madai Ruach em hebraico. Nas ciências sociais, né? Nas ciências sociais... você fala também? Pode ser? Madai Ruach. Então, toda a ideia é que a gente tem esses 2 opostos e a gente está em guerra o tempo inteiro, a gente sempre fala nas aulas,
Um dos exemplos é quando colocam comida na nossa frente. A gente fica naquela luta, vira uma milhamá. E a gente já falou que a palavra lechem é a mesma raiz de milhamá. Colocou pão na frente de um ser humano, ele entra numa luta interna. Quem dos dois vai ganhar? Eu vou comer como um ser humano, ou loleino, eu vou comer como um animal. Quer dizer, eu vou ter autocontrole. Então, qual que é a ideia do alimento? O alimento é uma coisa que deve manter o meu corpo para me dar energia para o meu objetivo de vida. Então, é a grande pergunta, se a gente come para viver ou vive para comer. Quer dizer, a gente come coisas saudáveis, a gente só come realmente quando precisa, ou tudo que é gostoso, que aparece na frente, a gente come. E é uma luta, é uma luta. A gente sabe que quantas vezes a gente tropeça nesse conceito da nossa alimentação, quanto a gente come comidas que fazem muito mal para você. Eu achei muito bonitinho hoje na escola, tinha hot dog. Então, as crianças estavam lá comendo. Mas para os ashkenazim não pode mais comer caro. Então, teve que antecipar. Não, normalmente é no Rosh Chodesh. Mas teve que antecipar hoje, no Erev, Rosh Chodesh. E aí eu vi uma criança que não estava comendo. Eu nunca vi uma criança que não gosta de hot dog. Eu falei, você não vai comer? Ele falou, não, minha mãe me explicou que hot dog é uma das piores comidas que faz mal para a saúde, porque tem nitrito e nitrato e não sei o quê. E ele não comeu. Não, mas ele não comeu. Ele viu todas as crianças comendo. E é verdade, é uma das comidas que parece que isso fica no corpo por séculos, sei lá quanto tempo isso fica... Não, mas é impressionante, quer dizer, olha o que é autocontrole, tem 10, 11 anos. Mas tem pais que criam realmente, desde da materna, já não dão... Sim, que a criança já aprende a ter esse... Então, toda a ideia, quer dizer, a essência da vida é a palavra autocontrole. Essa é a essência da vida. Isso que é o mais difícil. Quem tem autocontrole tem tudo. Quem não tem autocontrole não tem nada. Na prática, a pessoa pode destruir o que ele levou uma vida inteira construindo por falta de autocontrole. Então, ele fala o seguinte, Anam gazartu voit barach shemo, sheyeh gvul leishtadlut hazeh. Hashem, ele colocou a gente nesse mundo e ele quer que a gente adquira o nosso mundo vindouro, todos os prazeres que vão vir. Então, ele teve que criar um mundo de esforço. Só que Hashem entendeu que esse esforço tem que ter um tempo limitado. Isso não pode durar para sempre. Tem que durar por um certo tempo limitado. O que sheishlim estadluto yasig shlemuto veyanuach beanato lenetzach netzachim. Quando terminar esse período de esforço, aí sim a pessoa vai poder ter o descanso dele e o proveito de tudo que ele construiu aqui na vida. Então, isso é a sabedoria infinita de Hashem. Alken urkeku losh neizmanim. Então, Hashem, ele criou, ele fixou no mundo dois períodos de tempo. Echad zman avodah ve'echad zman kibul hasachar. Um é o tempo do trabalho e um é o tempo de receber a recompensa. Significa que são os manim separados. Aqui não tem recebimento de recompensa e lá não tem mais trabalho, não tem mais o que fazer. Quer construir alguma coisa para a eternidade? É agora. É aqui e agora. Não tem recompensa nesse mundo, a não ser Loleno, como a gente já falou em algumas aulas, se é um brachá, ou se ele troca, ele já escolhe receber aqui no mundo a recompensa dele, como o Eissá fez, que preferiu escolher aqui nesse mundo a recompensa dele e vendeu a brachá de primogenitura por um prato de lentilha. Tem pessoas que trocam, tem pessoas que brincam de cabine do Silvio Santos. Eu sabia que você Não, mas é a imagem que fica na minha cabeça. De verdade, eu tento lembrar desse exemplo o tempo inteiro. Quantas vezes a gente faz escolha errada, né? Se a Hashem ele pergunta, você vai trocar um instante de prazer por todo o lamabá que você poderia ter? E às vezes a pessoa fala assim. Quer dizer, o que é uma verá? É eu trocar o olamabá por um pouquinho de prazer no olamazé. Isso é a essência de uma verá. Então, ele fala que Hashem, ele colocou esses dois manim, dois períodos muito bem definidos, um para o trabalho, para a gente vir aqui e fazer o que a gente tem que fazer. Isso é uma coisa que anima. Eu lembro sempre, na época que eu fui para Yeshiva, eu já estava um pouquinho mais velho, então não tinha muito tempo para ficar que nem molecada que chega com 17, 18 anos, que pode ficar 5, 6 anos estudando na Yeshiva. Eu já cheguei um pouquinho mais velho, então eu sabia que não ia ter muito tempo para ficar na Yeshiva. Eu queria aproveitar cada segundo.
Então, chega no Ben Azmanim, que todo mundo ia jogar futebol e passear. Eu falei, não, eu só tinha 6 meses para ficar no Yeshiva, eu fiquei estudando no Ben Azmanim. Quando você sabe que o tempo é limitado, você quer aproveitar o tempo. O que é esse Ben Azmanim? Seria umas férias, seriam as férias da Yeshiva. É o período que os Bahurim param um pouquinho também para descansar. É um recesso, quer dizer, é importante descansar, mas a gente tem que saber, aqui no Olam Hazé é a mesma coisa. Não tem férias para me chamar. Então, eu falo sempre para os meus alunos, né? Eu falo assim, mas Rav, tem que estudar nas férias? Tem. Aí ele falou, você come nas férias? Óbvio, Rav, senão eu vou morrer. Eu falei, então, está respondida a tua pergunta. Da mesma forma que tem que comer e alimentar o corpo, tem algum dia que dá para não alimentar a alma? Não tem como. Quer dizer, a Torá é o alimento da nossa alma. As mitzvot, as simtovim, tudo que a gente faz, as nossas filó, não tem férias aqui no Olam Hazé de fazer. Então, tem que aproveitar aqui, é o momento da Vodá, e lá é o momento de lekabel sahar, da gente receber a recompensa de tudo que a gente plantou aqui no Olam Hazé. O Lamidat Tov merubá, mas como o lado bom, óbvio que a Hashem ele só tem lado bom, mas tem o lado da misericórdia e o lado do din, né? O lado da justiça. Avodah yeshla zman merukak. O trabalho tem um tempo limitado. O trabalho não é para sempre, é por um tempo limitado. Olha como vale a pena se esforçar, porque um dia vai acabar o trabalho. Mas quanto a gente depois vai ver quanto tempo que Hashem decretou para a gente poder fazer o nosso trabalho, mas receber a recompensa não tem limites, é infinito. Quer dizer, o tempo de trabalho é finito, mas o tempo de receber a recompensa é infinito. Quanto vale a pena a gente se esforçar aqui no Olam Hazé? Quer dizer, um tempo limitado para a gente poder ganhar uma coisa infinita. Então, isso é a essência da vida. Lembrar, ter isso na cabeça o tempo inteiro. Para toda a eternidade, a pessoa vai ter o prazer da shlemut que ele adquiriu na vida. A perfeição, o nível que ele adquiriu na vida, é o prazer que ele vai ter para toda a eternidade. Então, qual que é o machal? De uma pessoa que constrói casas. Quanto você se esforçar? Tem gente que fala, não, para mim tá bom, se eu tiver lá no Lamabá uma gruta, tá ótimo. Vai ter uma gruta para toda a eternidade. Tem a pessoa que ele quer fazer uma construção bonita de tijolo, mas só isso, tá bom? Ele vai ter essa casa de tijolo que ele construiu. Tem gente que ele quer com vista para o mar, que quer com quadra de futebol, com piscina. Isso tudo depende do nosso esforço. E é isso que a gente vai ter proveito para o resto da eternidade. Ulam kefi itchalif zmano. Então, de acordo com que muda o período, kach raui sheitchalef matzavo ushiar mikrav. Então, Hashem ele teve que criar todas as características do ser humano para o Olam Hazé, para esse mundo material, são específicas para esse período. Quer dizer, o Olam Abá, ele vai ter que ser construído de uma outra maneira completamente diferente. Porque aqui vai ser construído de uma maneira que eu vou poder fazer meu trabalho, e no Olam Abá vai ter que ser construído de uma maneira que eu vou poder receber a minha recompensa. Então, tudo que existe no mundo, hoje em dia, que a gente conhece do Olam Hazé, é preparado para a gente poder fazer Shtadlut, fazer o nosso esforço e adquirir o nosso Olam Abá. E netzarich sheyeh betchuna echad, sheyuchlu leimatzeh bo kol ha'inyanim hamitzrachim lo, lefi inyan ha'shtadlut hazeh. Pirush, ele fala, mukhrach shetimatzeh lo hamilchama shezacharnu ben ha'sechel ve'achomer. Nesse mundo é obrigatório que tenha, durante todos os instantes da nossa vida, uma luta entre o intelecto e o material, entre o intelectual e os desejos. Tem que ter uma luta o tempo inteiro. Sim. Assim, o nosso trabalho aqui é, tipo, entre aspas, matar o material, né? Tipo, não matar, mas... Não matar, mas canalizar. Canalizar o material para o nosso trabalho espiritual. Não se entregar para os desejos materiais. Mas o material, ele é importante. Não, a gente precisa, a gente é obrigado a usar o material.
Só que a gente pode usar ele como mitzvah ou como desejos, como fonte... E eu vejo como uma coisa boa, entendeu? Sim, sim, sim. Não, a gente é obrigado, não tem como viver sem... Tanto que, assim, um dos pontos, isso é muito importante a gente lembrar, que muitas religiões pregam que você tem que se abster completamente do mundo material. É uma dualidade, essa é a guerra. A guerra que você precisa usar, por um lado, o mundo material, mas você não pode se afundar nele. Então, a palavra teva, olha que interessante, a palavra teva, que é natureza, todo mundo material, eles a mesma raiz de matbea, que é a face da moeda, quer dizer, você pode usar a natureza para encontrar Hashem, para ver a face da moeda, ou para ler atbia, para se afogar. É o mesmo shorish. Teva, de se afogar, ou de encontrar Hashem. Então, a gente precisa, não tem como fugir do mundo material. Não tem como a pessoa não comer, a pessoa não viver em algum lugar, não ter o mínimo de mundo material. Mas o grande problema é que a gente está numa luta entre usar o mundo material de uma maneira equilibrada ou ser escravo do mundo material. Hoje em dia, tem várias correntes, eu não entrei nela, não sei, mas alguma coisa eu escutei, é de alcançar o sucesso tendo a parte material também. Sim, sim, sim. Eles pregam isso também. Sim. Mas o judaísmo também prega isso. Então, a gente uma das partes mais difíceis da vida é esse equilíbrio. O equilíbrio de usar o material, mas não virar escravo do material. Não é simples. A gente sente na prática, no dia a dia, como a luta é uma luta muito intensa. Então, tudo isso é parte do programa. Isso é parte do projeto de Hashem para que a gente esteja o tempo inteiro, 24 horas por dia, numa luta. Entre o intelecto e os desejos do mundo material. Veloye lodavar sheakev et hachomer milishlot velasot et shelo. Não tem nada que impede o material de dominar. Quer dizer, o material tem que ter a força total. Kefia shiur arauiló, dentro, obviamente, das limitações que Hashem colocou, velodavar sheakev et hasechel milishlot velasot et shelo. E não tem nada que pode impedir o espiritual de fazer a parte dele. Quer dizer, isso é o livre-arbítrio. O material tem que ter a força total dele, o espiritual tem que ter a força total. Eu estava dando uma aula de Shalom Bait uma vez, eu estava explicando as diferenças do homem, da mulher e não sei o quê. Eu falei, tudo isso é parte do propósito de Hashem. Quer dizer, essa luta das diferenças para a gente conseguir vencer. E uma pessoa, uma moça me perguntou, mas tinha que ser tão difícil assim, tinha que ser tão diferente o homem e a mulher. E tem que, essa é parte do propósito, essa é parte da ideia. Quer dizer, essa luta o tempo inteiro é parte do propósito da vida. Então, a gente não está aqui para descansar. Óbvio que tem os tempos de férias, tem os tempos para a gente dar uma descansada, mas a gente não veio para descansar aqui nessa vida. Então, ele fala, óbvio, dentro de todas as limitações do que Hashem ele acha o correto. Então, nada pode impedir o material e nada pode impedir o que ele chama de intelecto, mas aqui a intenção é a parte espiritual. O intelecto é a materialização da nossa parte espiritual. וכן לא יהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר מן הראוי, וגם לא יגרום שהשכל להתחזק יותר מן הראוי. Também existem os limites para baixo e para cima. Quer dizer, a gente não pode ter força demais no material e no espiritual, e não pode ter força de menos no material e no espiritual. Sempre tem que estar... Saber o equilíbrio. Saber o equilíbrio. Não, essa é o que eu falei, o autocontrole é a palavra-chave do judaísmo. Ela abre todas as portas de crescimento espiritual, ter autocontrole. Tudo que a gente fizer na vida, e isso é o primeiro capítulo do livro Mesilat Yesharim, do próprio Rav Moshe Chaim Luzzatto, que ele fala qual que é o segredo da vida, Cheshbon HaNefesh. Esse é o segredo da vida. Ele fala que quem faz Cheshbon HaNefesh, quem para todas as coisas que ele vai fazer na vida, ele se questionar, para que eu vou fazer isso? Imagina se ele conseguisse viver dessa maneira. E tudo, mesmo assim, quantas vezes a gente faz uma tefilá, e acaba a tefilá, e a gente se conectou com Hashem zero. Ou brachot, né? Eu sempre brinco da brachá do banheiro, que vira tefilá taderech.
A gente começa num lugar da casa, termina no outro lugar da casa, e depois de 1 minuto eu já não lembro mais se eu fiz ou não. Quer dizer, com que kavanot que a gente faz? Então, o conceito todo do Heshbon HaNefesh é, antes de fazer qualquer coisa na vida, a gente se perguntar, eu devo fazer ou não devo fazer? Para que eu estou fazendo isso? Imagina se cada bolo que a gente visse na frente, a gente vai se perguntar, peraí, eu devo comer ou não devo? Não, talvez sim. Talvez um pedaço, um pouquinho. Os pensamentos, Rabino, antes das maasim, Sim. Quer dizer, é certo eu pensar isso? É certo eu julgar essa pessoa? Exatamente. É certo eu julgar a mim mesmo? Sim. Eu me depreciar ou me colocar muito para cima? Sim. Então, quer dizer, tudo na vida a gente deveria estar se perguntando. Então, os Hakamim, eles dão um conselho, por exemplo, na prática, como que a gente pode melhorar a nossa tefilá? Então, um dos conselhos é, nunca chega na hora da tefilá e começa a fazer tefilá. Chega 1 minuto antes, não precisa ser... Antigamente, está escrito no Talmud, que eles chegavam 1 hora antes da tefilá para se preparar espiritualmente. Não precisa 1 hora, 1 minuto, e para refletir, o que eu estou indo fazer agora? Vai mudar completamente a nossa tefilá. Eu não estou falando com a parede, eu não estou falando com o Sidur, eu estou falando com o Criador do mundo. Eu não vou falar quem, mas 1 hora antes já ficou buzinando no telefone umas pessoas aí. Vai ter. Para se preparar espiritualmente. Não, e a Andrea também. A Andrea também buzina. Então, Daí buzina no Rabino. Então ele fala que a gente sempre vai ter esse equilíbrio das forças, e isso é o propósito da nossa vida. Bisman kibul sahar, raui lo sheye b'matzav afrilazé. Então, quer dizer, nesse mundo, a gente vai ter o equilíbrio do corpo e da alma. Então, o corpo ele pode puxar a alma para baixo e a alma pode puxar o corpo para cima. No Olam Haba, vai ser uma situação oposta. Que hine kol ma sheye achomer sholet beoto zman, hine lo ya eila machshir umeakev et haneshama shelo tidabek beborei barach shemo. Então, tudo aqui que o corpo ele tem força, ele consegue escurecer a nossa alma e impedir a alma de se conectar com a Hashem. ועל כן הנה ראוי הוא שלא תשלוט אז אלא הנשמה. Mas no Olam Haba, quem vai ter o domínio vai ser a Neshama. A Neshama vai ter controle total da situação, mesmo que, como a gente explicou, de acordo com o Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele vai de acordo com a opinião do Ramban, que o Olam Haba vai ser de novo material junto com o espiritual. Tem a opinião do Rambam, o Maimônides, ele fala que o Olam Haba é espiritual, que a pessoa terminou o que tem que fazer aqui nesse mundo, vai para o mundo espiritual, vai para o Olam Haba. O Ramban, ele fala que existe o mundo material, existe o Olam HaNeshamot, o mundo das almas, que elas estão numa sala de espera, e vai ter o Olam Haba, que vai ser de novo material com o espiritual, mas a alma vai dominar completamente. Vai existir o corpo, mas quem tem controle vai ser a alma. Aqui você me falou que tipo, nesse mundo há um equilíbrio entre espiritual e material, igual. Sim. Aí fala que durante o período de recompensa o oposto é exato. Quando tem mais tipo que o espiritual é mais forte. Sim, o espiritual que vai conduzir tudo. Mas aí por que é o oposto? Porque não é o oposto, porque se fosse o oposto aqui seria um material mais forte. Sim, mas aqui tem um lado que o material ele tem uma força aqui muito maior. A verdade é que não é um oposto total, ele não traz aqui que o material ele tem o domínio total, como vai ter a Neshama Tá. Mas aqui tem um equilíbrio das coisas, e no Olam Haba já não vai existir mais esse equilíbrio. Equilíbrio ou lutar, Rabino? Entre os dois mundos. Não, nem equilíbrio, e já que não tem equilíbrio, não vai nem ter luta. Quer dizer, quem domina é a alma e ponto. Não existe mais o corpo puxar a alma para baixo. Entendi. Aqui os dois, o corpo pode puxar a alma e a alma pode puxar o corpo. Ele fala, Amnam al ken nivreu shnei haolamot, olam hazeh veolam haba. Para esses 2 períodos, então a gente vai ter 2 mundos que foram criados, esse mundo material e o olam haba. Olam hazeh hamakom ve'achukim atviim shelo. O olam hazeh tem que ter as suas leis e a sua natureza. Hema sheraui ladam kol zman
ההשתדלות. É o que é necessário para o ser humano nesse período de esforço. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente vive uma guerra, entre parênteses, do mundo espiritual, Sim, uma sim. realidade material caótica, vamos dizer, e eu estou sendo um pouco extrema, né? Sim. Que a gente está lá na cabine do Silvio Santos, né? Escolher, fazendo as Você aguenta ver esse cara fazer isso? Não aguento, não aguento. Então, é uma prova constante Sim. do teu crescimento espiritual, né? Sim, certeza. Não, a cada momento Então, a não gente estou pode... ficando louca de novo. Né? Não, de jeito nenhum. Obrigada. Como o Haim Luzzatto, como é o Haim Luzzatto, ele define como Rambam ou como Ramban? Não, como o Ramban, o Ele Nachmanides. explicou que vai ter depois... E vai ter o Lamabá, vai ser material de novo. Sim, num corpo material. É muita gente acreditando assim? A grande maioria dos livros, assim, dos comentaristas, vai de acordo com o Ramban, o Nachmanides, e não como o Rambam. Poucas pessoas eu vi que vão de acordo com essa linha do Rambam. A Torá, a gente segue o Rambam. Sim. Entende? A verdade é que, assim, na Halachá, o Shulchan, hoje em dia, a nossa grande fonte de Halachá é o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch ele foi baseado principalmente em 3 Rabanim, que é o Rambam, o Rif e o Rosh. São 3 Rishonim, e desses 3 foi composto o Shulchan Aruch. A verdade, antes do Shulchan Aruch, tinha um livro chamado Tur, que era o filho do Rosh, que também é um Rishon, e disso saiu o Shulchan Aruch. E o Shulchan Aruch, desculpa a pergunta, já me desculpo antes. Sim. Ela é a Torá al pé? Não. Shulchan Aruch, É a Torá... a verdade é que é uma união das duas coisas. Por quê? Porque assim, a gente tem na Torá escrita, a gente tem... Seria uma forma muito simplista de explicar, mas só para a gente entender, é como assim, a gente foi numa palestra e não dá para anotar tudo. Não tem como anotar tudo nas aulas. Tem uns rabinos que não param de falar e a pessoa não consegue anotar tudo. Não tem como a gente anotar tudo que a gente escuta. Então, o que a gente faz? Eu anoto as partes principais e depois, eu batendo o olho na parte que eu escrevi, eu consigo lembrar todo o resto das coisas que foram faladas. A Torá Shebirtav é a parte escrita da palestra. E a Torá Shebe'al Pé são todos os detalhes que foram falados. Então, no Har Sinai, Hashem entregou tudo, toda a Torá, com todos os detalhes, com cada mitzvah, com todos os detalhes dela. Na Torá escrita, tá não dá para falar assim, mas seriam os melhores momentos, seriam os pontos principais da palestra de Hashem, e vai vir a Torá oral e vai explicar com todos os detalhes o que está na Torá escrita. Então, o que seria o Shulchan Aruch? A união dessas duas coisas. Porque eu não tenho como também cumprir todas as mitzvot só com a Torá escrita. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso nas aulas. Tfilim. O que está escrito sobre Tfilim? A gente fala do Shema Israel. Você vai colocar um sinal na tua mão e um totafot entre os olhos. É isso. Isso é o Tfilim na Torá escrita. O que é um totafot entre os olhos? O que é colocar um sinal na mão? Um relógio? Será que serve como mitzvah de Tfilim? Não. Quer dizer, onde está escrito tem que ser uma caixa pintada de preto, com pergaminhos dentro. O que tem que estar escrito nesse pergaminho? Tudo isso está na Torá oral, tudo está no Talmud hoje em dia. Então, o que é o Shulchan Aruch? É pegar toda essa Torá e transformar isso em Halachot na prática. Porque o Talmud também é feito de discussões, né? de essa opinião e essa opinião, e a Halachá, ela tem que dar um psak. O psak não dá para viver com... Vou dar um exemplo, né? Tem uma opinião de Tfilim de acordo com o Rashi, e tem uma opinião de Tfilim de acordo com o Rabbeinu Tam, que é um dos Tosfotim, um dos netos do Rashi. Então, na prática, o que a gente faz? Então, hoje em dia, tem muita gente que cumpre os dois. Tem gente que tem o Tfilim do Rashi e o Tfilim do Rabbeinu Tam. O que muda a ordem das parashot? Não é que um é quadrado, outro é redondo, não é que eles têm esse nível de discussão, mas a ordem das parashiot que se coloca no Tfilim. Tem gente que hoje cumpre os dois, só para, olha, eu quero cumprir dessa opinião e dessa opinião. Tem gente que anda... Né? Da cabeça. Sim, que é onde está a diferença. E como faz esse? Ele põe... Não. Põe um, tira e põe o outro. E faz de novo, afinal?
Não precisa fazer toda a tefilá, porque na verdade o tefilim é uma mitzvah por si só. A gente costuma cumprir a mitzvah de tefilim junto com a tefilá. E principalmente quando a gente vai falar o Shema, que a gente menciona o tefilim, para que não seja um falso testemunho, né? Que eu estou falando de colocar um totafota entre os olhos e um sinal na mão e eu não estou colocando, seria como um falso testemunho. Então a gente usa justamente o tefilim na hora da tefilá. Mas são mitzvot independentes. Se a gente colocar o tefilim e tirar, eu já cumpri a mitzvah. Eu já fiz a mitzvah de colocar o tefilim. Então, quer dizer, não existe. Não tem brachá, né? Para o tefilim tem brachá. Então, coloca e faz de novo o brachá? Ele falou que Quando põe Rabbeinu Tam? Provavelmente sim. Sim, como você fala, Uma boa pergunta, os faradim têm mais costume. Acho que nas em geral só colocam urashi, os faradim têm costume de fazer urashi e o Rabbeinu Tam. Então, por exemplo, na tefilá de manhã, eu rezo na Beit Yaakov. Então, a maioria, você vê eles no meio da tefilá, eles tirando um tefilim e já colocando outro no meio da tefilá. Todos os dias, impressionante. Então, ele fala que tudo isso é o plano A. Tudo que a gente falou até agora, perfeito, bonitinho, simples, plano A de Hashem. Isso era para dar Marishon? Isso era para dar Toda Marishon. essa luta era Toda essa luta para dar Marishon com uma única mitzvah, mas ele tinha, dentro dessa única mitzvah dele, ele tem toda essa luta interna. A verdade, para ele era uma luta, a gente vai ver que teve uma queda espiritual, o trabalho hoje em dia é muito mais difícil do que o trabalho de Adam Arishon. A gente dobrou o trabalho. Então, para a gente consertar, a gente vai ter que voltar para o nível de Adam Arishon e terminar o trabalho que Adam Arishon deveria ter feito. A gente aumentou o trabalho. Tinha um trabalho só que Adam Arishon tinha que fazer, e a gente com o tropeço... Então, a verdade é que a gente estava lá. As almas estavam lá. Estava lá. Eu vi uma vez tem uma conversa do Iov com Hashem, que o Iov foi questionar Hashem por que estava mandando todos os sofrimentos e as dificuldades, e Hashem perguntou para ele, aonde você estava quando eu criei o mundo? E o Iov falou, você tem razão, Hashem, você está certo e eu estou errado. O que revelou? Ele estava tão chateado e essa resposta ele já entendeu tudo. Então, os comentaristas falam que o que era a pergunta? Ele falou, eu nessa vida, eu não tenho por que estar passando todos esses sofrimentos e dificuldades. E realmente ele era um tzadik muito grande. E Hashem perguntou para ele, aonde você estava quando eu construí o mundo? Em que parte de Adam Arishon a tua Neshama estava? Qual é o teu conserto? Você sabe qual é o teu conserto? Você não sabe qual é o teu conserto. Então, por que você está me questionando? Então, está escrito também que quando o Rabi Akiva estava morrendo, e morreu de uma forma terrível, né? Um sofrimento. Claro, né? É uma nível de dificuldade que não dá para entender como um ser humano consegue chegar perto de. Não aguentar. Como um ser humano consegue fazer isso? Eu lembro quando eu fui no Yad Vashem, no Museu do Local, eu saí de lá com a sensação que era um filme, que não aconteceu. É impossível que o ser humano consiga chegar num nível de tanta maldade. Impossível. É difícil acreditar que aconteceu isso. Então, o que aconteceu quando o Rabi Akiva estava naqueles sofrimentos? A verdade é que, para ele estava fazendo o Shema Israel. E os alunos perguntaram, Rav, mas nesse momento, ele falou, a minha vida inteira eu esperei esse momento de entregar minha alma para Hashem, Al-Kiddush Hashem, santificando o nome dele. Para ele estava no momento que ele esperou a vida inteira. Ele mentalizava aquele momento todos os dias da vida dele. Mas os anjos começaram a reclamar com Hashem. Hashem, o que é isso? Zu Torá vezus hará. Essa é a Torá e essa é a recompensa de quem estuda a sua Torá. O que Hashem respondeu para os anjos? Se mais alguém abrir a boca, eu volto o mundo para o Tohu Vavohu. Volta lá para o início. Espera aí, a pergunta dos anjos tem sentido. Tem sentido. Quer dizer, tem alguém, um tzadik, que dedicou a vida para a Torá, está sofrendo tanto. Por que Hashem deu essa resposta? Então, falou que, para responder isso, tem um machado muito bonito. Fala que tinha um rei, que ele queria fazer a roupa mais linda que existia na face da terra, e ele foi procurar quem era o melhor alfaiate que existia, descobriram que era um Yehudi. E a rainha era muito antissemita. Mas, já que ele queria a roupa mais bonita, o melhor alfaiate, ele acabou contratando esse Yehudi mesmo. E aí ele fez, realmente, a roupa ficou, ele comprou, obviamente, o tecido mais caro que existia,
mas a roupa ficou assim, formidável, formidável. Então, o rei foi mostrar para a rainha, e a rainha falou, olha, eu vou ter que assumir, realmente está muito bonita, mas você é um tonto, você foi roubado. Como assim eu fui roubado? Por quantos metros de tecido você comprou e deu para esse judeu? Não, eu comprei 4 metros de tecido. Ele falou, olha como você não tem nem 2 metros aí nesse tecido. Ele te roubou 2 metros de tecido, esse tecido caro, olha como você é tonto. E o rei, na hora, ficou irado, mandou chamar o judeu, falou, você é um ladrão. Não, por que você está falando isso? Não, você roubou meu tecido. O judeu falou, o senhor pode, por favor, tirar o seu manto? Ele tirou, o Yehudi começou a cortar e desmontar todo o manto dele. Ele falou, o que você está fazendo? Ele falou, calma, você tá duvidando? Tinha um monte de dobras, um monte de costuras, ele foi descosturando tudo, estendeu na mesa, pegou a fita, 4 metros. Todo o teu tecido está aqui. Não, mas você destruiu minha roupa. Ele falou, você duvidou da minha honestidade? Eu tinha que te mostrar. Isso que a Hashem está falando para os anjos. Olha que incrível. Vocês estão questionando minha bondade? Eu vou ter que voltar para o Tohu Vavohu? Eu vou ter que voltar para o começo para ensinar para vocês por que está acontecendo tudo isso? Como que vocês estão me questionando se vocês não sabem todos os detalhes do meu plano, o que eu estou fazendo? Então, essa ideia também, que a gente tem que o Yov, ele estava questionando, e a Hashem falou para ele, falou, onde você estava quando eu construí o mundo? Todo mundo estava lá em Adam Arishon. A alma de cada pessoa estava dentro da Neshama de Adam Arishon. Cada um tem um conceito específico para fazer aqui na vida, e tudo que a gente acaba passando na vida está conectado com esse conceito original. Ora, como a gente falou ontem, tem que tomar muito cuidado que tem gente que é viciado em Ainará e Gilgul, e reencarnações. O que quer dizer ser viciado nisso? Quando tem um sofrimento, a Torá fala para a gente, Yepashpesh bemassav. Toda vez que tem um sofrimento, procura nos teus atos o que esse sofrimento pode ter a ver com algum erro que você fez. Esse é o primeiro passo. Procurar nessa vida. Pode ser que tem coisa da Neshama dentro de Adam Arishon e de outros Gilgulim, outras encarnações, óbvio que pode ser. Pode ter a ver com Ainará, óbvio que pode ter com Ainará, mas não é o primeiro lugar que a gente procura. O primeiro lugar que a gente procura é nessa vida. O que eu posso ter feito de errado, que Hashem, na bondade dele perfeita, ele está me dando uma opção de poder enxergar e poder consertar. Então, quem é viciado em Ainará e em reencarnações, perde uma oportunidade muito importante de consertar. Porque já que foi minha encarnação passada, não tem nada a ver comigo. Então, não fui eu que errei. Exatamente, não é comigo, foi minha outra vida. Antes de procurar outra vida e Ainará, porque tinha um Rav que ele falava assim, pode ser que é Ainará? Sim. Mas por que bem você caiu Ainará? Ah, o Ainará daquela vizinha que me bota olho em tudo. Mas por que só em você e não nos outros do prédio? Por que só em você caiu Ainará? Quer dizer, tudo tem um fundo espiritual que a gente precisa, Bezrat Hashem, saber que tudo tem um propósito e a grande maioria das coisas tem a ver com os nossos atos nessa vida. Eu estava na minha mãe antes de vir para cá, então eu comecei a arrumar minhas coisas para sair, e saí com o controle remoto dela. Até minha bolsa. Eu falei, o que eu estou com controle, né? O que eu estou querendo com esse controle na minha mão? Devolvi. Ainda bem que Mais controle, né? Mais controle. Então, ele fala que o Mimashit Starehod Ladat, então mais um ponto muito importante, que teve uma mudança muito grande. Eininyan Arishon Kmo Sheanu Roim Umavchinim Oto Ato Ki Ulam Shinui Gadol Hayam. Mas, infelizmente, tudo que a gente falou é o plano original do mundo, não é mais assim. Esse era todo o plano A de funcionamento do mundo. Veu Inyan Reto Sheladam Arishon. Isso é o conceito do Het, da transgressão de Adam Arishon, que também dá para discutir sobre o erro dele, qual foi exatamente o erro, qual foi o resbon dele, mas um ponto, talvez, eu acho que é a explicação que mais pertinente para a gente, óbvio que é importante estudar o que ele errou, por que ele errou, mas um dos pontos principais, que é também fonte da maioria dos nossos erros na vida, é fazer resbonot, começar a fazer contas. A chefe fez um pedido para ele claro e direto. Não come dessa fruta, ponto.
que a Damarishon fez? Não, mas talvez se eu comer, pode ser que vai ser melhor. Não tem melhor do que a Hashem pediu. Ponto. Esse é o grande erro da gente querer fazer melhor. O que a Hashem pediu? A Torá. O que está escrito na Torá é o que a Hashem pediu. Tem muita gente, e a gente muitas vezes faz isso na vida. A gente quer teimar com a Torá. 2 vezes. Foi impressionante. 2 vezes agora, nas últimas 3 semanas, eu fui teimar com o Waze. O Waze me mandou ir por um caminho, eu não fui, quebrei a cara. Não adianta teimar. Estava na marginal, o Waze estava me mandando sair. Aí eu falei, não, aqui eu quero ficar na pista expressa. E o Waze me mandando sair. Não, mas eu quero ficar na pista expressa. O Waze me mandando sair. Estava tendo obras, eu fiquei 1 hora parado na marginal. 1 hora. Eu fiquei, o outro caminho era 15 minutos. Eu fiquei 1 hora parado na marginal porque eu teimei. 2 dias depois, a gente não aprende, a gente gosta de dar cabeçada, insistir no erro. Estava indo para o interior, sempre vou pela Castelo Branco. O Waze começa a me jogar para Bandeirantes. Eu falei, não, mas eu conheço o caminho pela Castelo Branco. E o Waze, eu saía do caminho, passava as entradas, e ele recalculava e me jogava de novo para Bandeirantes. Eu falei, mas eu conheço o caminho aqui. Tinha um acidente na Castelo Branco, 2 horas e meia de estrada, enquanto é 1 hora de Bandeirantes. Então não adianta, a gente quer teimar, a Torá está escrito preto no branco, o que é melhor para a tua vida, ponto. E a gente quer teimar com a Torá. Não tem jeito. Infelizmente. Então essa é a fonte do erro de Damarishon, de querer teimar. A Hashem pediu, e ele começou a fazer resposta. Olha, é verdade que a Hashem pediu, mas vamos fazer melhor do que a Hashem pediu. Não tem melhor do que a Hashem pediu. Essa é a essência do erro de Damarishon. Não tem melhor do que a Hashem pediu. Se a gente conseguir cumprir a Torá, exatamente o que a Torá está pedindo da gente, esse é o melhor. Não é fácil. Ninguém está falando que é moleza cumprir a Torá. Tariag mitzvot, 613 mitzvot, mas isso vai levar a gente para a perfeição. A aula que vem a gente entra um pouquinho mais aqui no reto de Damarishon.